Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os queridos irmãos e irmãs aqui na Catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós damos continuidade à nossa catequese semanal. Nós estamos falando sobre os 7 sacramentos. Já falamos dos 2 primeiros sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo e a confirmação. Semana passada nós falávamos sobre a confirmação. Nós vamos hoje então falar sobre o sacramento da Eucaristia, que é o terceiro e o último dos sacramentos da iniciação cristã. Nós fizemos antes dessas catequeses sobre os sacramentos, nós fizemos 10 vídeos sobre a Eucaristia, explicando a missa parte por parte. Então não vai ser esse o enfoque que eu vou dar sobre a Eucaristia. Nós já falamos bastante, inclusive tem vídeos lá no canal, quem quiser acompanhar, né, os vídeos sobre explicando a Santa Missa. Mas hoje nós vamos falar de uma forma abrangente e geral, o que é a Eucaristia na vida da igreja. Então vejam bem, eu disse na semana passada e vou reafirmar hoje que nós pedagogicamente invertemos a ordem dos sacramentos, né? Então hoje é comum receber o batismo quando é criança, depois na idade de 7 a 8 anos de idade, que deveria ser, né, a Eucaristia, a primeira comunhão, e no início da adolescência o sacramento da crisma. Essa é a ordem pedagógica que nós geralmente fazemos. Porém a ordem correta dos sacramentos é batismo, confirmação e depois, por último, a Eucaristia, como o último dos sacramentos da iniciação cristã, tá bom? Bom, vamos ler o que o Catecismo fala sobre a Eucaristia. Eu vou ler um trecho pequeno do Catecismo, porque o Catecismo fala muito sobre a Eucaristia, é bastante vasto. Inclusive eu convido vocês depois a lerem em casa tudo que o Catecismo fala sobre a Eucaristia. Mas eu vou ler aqui o número 1324 até 1326, só para nós termos uma noção. A Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. Bom, só aqui já daria para nós falarmos horas e horas. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Essa frase está na Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. A Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida da Igreja. Resumindo, não existe igreja sem Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento mais importante da Igreja. Por quê? Porque nela está não só espiritualmente a presença de Cristo, como está em todos os sacramentos, mas também está a presença sacramental, a presença eucarística de Nosso Senhor. No batismo tem a presença de Cristo? Sim. Na confirmação tem a presença de Cristo? Sim. Na confissão tem a presença de Cristo? Sim. Na Eucaristia, essa presença é de uma forma especial. Não é simplesmente uma forma espiritual, mas é uma forma presente, real, substancial no sacramento da Eucaristia. Então ela é o maior e o mais importante de todos os sacramentos da Igreja, tá? Isso é uma coisa que nós temos que ter muito claro. Muitas pessoas hoje erradamente dizem que o sacramento mais importante é o sacramento do batismo, porque é pelo batismo que nós entramos na igreja. De fato, eu disse quando falei sobre o batismo é o primeiro sacramento. É pelo batismo que nós entramos na igreja, mas é da Eucaristia que flui todos os outros sacramentos. Olha o que está escrito no Catecismo. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam.
Para que a pessoa se batiza? Para participar da Eucaristia. Para que o padre é ordenado padre? Para estar na Eucaristia, para celebrar a Eucaristia. Então todos os sacramentos e todos os ministérios, todas as tarefas, tudo que existe na igreja é voltado para a Eucaristia. Surge da Eucaristia e volta para a Eucaristia. Por isso que diz que ela é fonte, tudo brota da presença de Cristo, tudo brota da entrega de Cristo no altar. E tudo deve voltar para a Eucaristia, tem a sua finalidade na Eucaristia. Se eu perder esse ponto de referência, nós deixamos de ser igreja. Ah, não, é um detalhe. Não, não é um detalhe. Tudo parte da Eucaristia e volta para a Eucaristia. Todo o bem que fazemos brota do meu encontro com Cristo na Eucaristia e deve voltar para Ele em ação de graças. Por exemplo, uma coisa que é importantíssimo na igreja, importantíssimo, indispensável, o cuidado com os pobres. Isso é parte forte da igreja, da evangelização. Cuidar dos pobres. Qual é a verdadeira visão então do cuidado aos pobres? Quando eu me encontro com o Cristo na Eucaristia, que é o mais pobre de todos, é o mais pobre de todos, é o Cristo, que sendo Deus se fez homem, fazendo-se homem morreu na cruz, morrendo na cruz está presente na Eucaristia, Ele é o mais pobre de todos. Quando eu me encontro com Ele, o amor com que Ele me ama, me leva a ir ao encontro dos meus irmãos. E quando eu vou ao encontro dos meus irmãos, eu levo Cristo a eles e levo eles a Cristo, de volta para a Eucaristia. Esse é o ciclo. Tudo surge da Eucaristia e tudo volta para a Eucaristia. A nossa família deve surgir da Eucaristia, o amor que eu tenho pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, e devo levá-los de volta para a Eucaristia. Se eu não levo minha família para Cristo, eu vivo um egoísmo e um apego. Tudo deve surgir da Eucaristia e voltar para a Eucaristia. Vamos continuando lendo. Número 1325. A comunhão da vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a igreja é ela mesma, a Eucaristia as significa e realiza. Nela está o clímax, tanto da ação pela qual em Cristo Deus santifica o mundo, como o culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo, por Ele ao Pai. Essa parte ficou complicadinha em algumas palavras. O que a Eucaristia significa? A Eucaristia é a maior prova de amor de Deus para conosco, porque Deus nos dá o seu Filho, e é a maior prova de amor de nós para com Deus, porque oferecemos o sacrifício de Jesus. É uma via de mão dupla. Na Eucaristia nós oferecemos a Deus o sacrifício de Jesus, que é agradável a Deus e dá culto e louvor a Deus, e ao mesmo tempo nós recebemos tudo que Deus tem para nos dar, que é o seu Filho Jesus Cristo. Na Eucaristia recebemos os maiores bens e os maiores dons do mundo, e na Eucaristia prestamos a Deus o maior culto que podemos prestar. Eu rezo 10 rosários por dia para agradar a Deus. É bom rezar 10 rosários por dia? Isso é maravilhoso. Mas não chega aos pés de uma Santa Missa. Porque na missa nós oferecemos a Deus o seu próprio Filho. É Jesus quem se oferece ao Pai por nós. De novo, eu rezo 10 rosários por dia para receber de Deus bênçãos. Recebo? Claro que sim. Mas não chega nem aos pés do que nós recebemos em uma Santa Missa. Porque na Santa Missa é o próprio Deus que nós recebemos na comunhão eucarística. Então vejam, a missa é uma via de mão dupla. Nós damos a Deus a maior glória que Ele merece e recebemos de Deus a maior prova de amor, que é o seu próprio Filho. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, e a Eucaristia, por sua vez, confirma nossa maneira de pensar.
A Eucaristia é o ápice da nossa fé. Ninguém pode se dizer cristão se não vai à Eucaristia, se não frequenta e não participa da Eucaristia. É ali onde nós vemos Deus agindo em nós, por nós e através de nós. E aqui eu queria fazer uma observação. Nós temos 2000 anos de história. 2000 anos de história. A igreja celebra a Eucaristia há 2000 anos. Eu tenho 40 anos. A igreja celebra a Eucaristia há 2000 anos. 40 anos, não estou nem tão velho assim, nem tão novo. Estou ali, né? Já tenho uma certa experiência, ainda nem tanto, mas também já não sou tão inexperiente assim. O que são 40 anos comparados com 2000 anos? É nada. É nada. Então, a igreja com 2000 anos de história, de tradição, celebrando a Eucaristia, aí eu, nos auges dos meus 40 anos, eu quero dizer como deve ser a Eucaristia segundo o que eu penso. Eu não acho que esteja bom assim. Gente, isso é a maior prova de orgulho, de arrogância e de prepotência que pode existir na face da terra. O dia que eu, Padre Carlos, me arrogar o direito de dizer como deve ser celebrada uma Eucaristia, eu estou assinando um atestado enorme de orgulho e de arrogância. A igreja tem 2000 anos. Eu, no auge dos meus 40 anos, sei melhor como é a Eucaristia do que a igreja? Não sei. A igreja manda dizer assim: Deus Todo-Poderoso, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Essa é a fórmula de absolvição no ato penitencial da Santa Missa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Está escrito no missal, é desse jeito. Ah não, mas eu acho que se eu falar outras palavras mais bonitas, vai ficar melhor. Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia e compaixão, que ama o ser humano acima de todas as coisas, livre-nos de todos os males, perdoe os nossos pecados. Ah, esse padre fala tão bonito. É um arrogante. Quem é você para falar mais do que, saber mais do que a igreja? A Eucaristia deve ser celebrada como está no missal. E ai do padre que muda a Santa Missa. Ai do padre que muda a Santa Missa, porque a missa não é minha, a missa é de Jesus e deve ser celebrada como Ele quer que celebre, porque não sou eu o centro das atenções. Eu tenho dito algumas vezes, em alguns casos eu até já desisti de ficar insistindo, mas eu já disse várias vezes aqui na catedral: quando for fazer o comentário inicial, não fala o nome do padre que vai celebrar a missa. É erradíssimo. Agora recebo o padre fulano de tal. Sabe qual a impressão que eu tenho? Que eu vou entrar para animar um show de plateia. Sabe quando anuncia o artista? Agora recebam o artista fulano de tal. Aí o artista entra cantando e dançando e pulando. A impressão que eu tenho é essa. O padre é o menos importante. O padre é o menos importante. É o Cristo que tem que aparecer, é o Cristo, porque a missa é dele, é do jeito dele. Enquanto nós ainda tivermos espetáculos e shows, continua essa confusão que é a liturgia, confusão. Eu disse no domingo passado, tristemente, as nossas liturgias são barulhentas e vazias. Barulhentas e vazias, porque tem grupo de música que quer dar show, tem padre que quer fazer espetáculo, tem leitor que quer aparecer, e o Cristo escondido e ninguém vê. Liturgias barulhentas e vazias, triste de nós.
Eu me lembro de um relato que quando eu estava estudando, fazendo mestrado em Direito Canônico, eu ia para São Paulo ter aula e me encontrava sempre com um padre do rito ucraniano, um sacerdote maravilhoso. E nós perguntamos para ele uma vez: padre, o senhor já aprendeu a rezar o rito latino? E ele disse: ainda não aprendi, porque eu fui em várias missas do rito latino, mas cada uma que eu fui, os padres celebravam de uma forma diferente. Cada padre celebrou uma missa diferente, eu não sei qual é a correta. Que triste se nós padres celebrássemos a missa do missal, porque hoje a missa tem vários sobrenomes, né? É a missa de cura, é a missa afro, é a missa não sei o que, é a missa não sei o que. Eu vou inventar uma moda também. A missa do missal. Pura e simples. E sinceramente, eu hoje sou padre, hoje eu celebro a missa, hoje eu estou aqui presidindo, mas eu já estive sentado aí nos bancos também participando da missa. Como é cansativo quando o padre nem sabe o que está fazendo no altar e fica tentando deixar a missa agradável. Cansa, né? Como cansa, como é chato, como perde a essência e como perde a espiritualidade. A missa é de Jesus e deve ser celebrada do jeito dele, porque senão eu me acho mais que Jesus, e é claro que não somos. Nós precisamos urgentemente, e eu digo para vocês leigos, para vocês povo de Deus, é responsabilidade e é direito de vocês também cobrarem dos padres que celebrem bem a Santa Missa. É direito de vocês dizer: padre, reze a missa como está no missal. Não invente coisas, não mude a Santa Missa. No domingo agora nós escutamos a palavra de Deus, né? Moisés dizendo ao povo: não acrescente nada àquilo que foi dado por Deus. Claro, estava dizendo da palavra de Deus, mas serve para a liturgia também. Não acrescente nada e não retire nada. Tem padre que tira partes da liturgia da palavra. Tira partes da liturgia da palavra. Ah, não, 2 leituras e ainda mais um salmo no domingo é muita coisa. Me cansa ouvir a palavra de Deus. Me cansa ouvir a palavra de Deus. Isso beira a blasfêmia. Deus nos livre. Cansar de ouvir a palavra de Deus? Ah, padre, toma jeito. Amemos a Santa Missa, porque é lá que nós encontramos o Cristo. É lá que está a graça de Deus, é lá que está o amor de Deus. Nós temos tempo para tantas coisas, mas a Santa Missa é sempre o máximo e o maior que nós temos. Que Deus nos abençoe e nos dê um profundo amor pela Santa Missa, um profundo respeito pela Santa Missa, e que nós assim participemos entregando a nossa vida, porque Cristo entrega dele todas as vezes que nós celebramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.